Meninos, pessoal voltando aí, né? Todo mundo aí. Isadora, você está comendo aí, Isadora? Pão de queijo, velho. Você fica passando vontade na gente aqui, amiga. Mas vamos lá, galera. Fazer o seguinte, ó. As meninas aí pediram para resolver alguns problemas. Era para ser alguns. Daquela lista que eu passei para vocês. Só que aí, cara, veio uma quantidade muito grande de exercícios para a gente fazer. Como é um dos assuntos mais importantes que nós vimos no ano, na mecânica, né? Então, cara, não vai dar para fazer todos. Então, o que eu vou fazer, meninos? Olha, eu vou enviar aquela mesma lista para vocês, tá? Porém, eu envio ela para o Ivo com as respostas esperadas, tá? Então, vai chegar um arquivo em PDF para você, mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar um aqui, ó. Então, meninos, olha, tipo assim, tá? Aí dá para você entender, eu acho que dá, galera, tá? Eu mando na mesma questão, eu coloco a resposta esperada, como a gente faz nas aulas. Aquela resolução detalhada que a gente faz, passo a passo. É claro que muitos de vocês são muito bons de matemática, você consegue vir daqui para a resposta direto. Porém, quando eu mando com as resoluções, respostas esperadas, tá? Aí vem a conta detalhada, se precisar de alguma outra coisa eu coloco do lado, tá? Então, eu vou enviar para vocês a mesma lista, de novo para o Ivo, porém com essas respostas esperadas. Pode ser, meninos? Dá um ok no bate-papo aí, no áudio aí, porque senão, galera, aí a gente não vai dar para fazer todos, né? Tá? Tranquilo? Então eu tiro um pedaço da aula para não quebrar a apresentação do impulso e principalmente da quantidade de movimento que eu estou apresentando hoje, tá? Aí, galera, no final da aula a gente resolve alguns aí, tá? Mas aí, como teve dúvida em vários, aí eu mando a resposta esperada. E qualquer coisa, galera, podemos combinar um plantão de dúvida também, tá? Já que tá todo mundo em casa aí, creio eu, isolados, né? A gente pode combinar um plantão de dúvidas, um horário lá pro pessoal do colégio, né? Fala, ó, você fica de tal hora a tal hora. E se tiver alguém com dúvida, a gente vai resolvendo isso daí. Mas vamos lá, galera, seguindo, né? Então segue o baile aí, segue o baile. Cara, então impulso é uma relação entre força e tempo, né? Impulso é uma relação entre força e tempo, beleza? Tá? Como que eu vou determinar o impulso? Se a força não mudar, se a força for uniforme, eu pego a força e multiplico pelo tempo, né? Se a força variar, se a força aumentar ou diminuir, aí vai ser uma questão de geometria. Uma outra forma de eu calcular o impulso é falando que o impulso ele é numericamente igual à área do gráfico. Mas tem que ser qual gráfico? Um gráfico que tenha força em função do deslocamento. Bora, meninos, vamos lá, vamos trabalhar, vamos mexer o doce aí. Então, ou força vezes tempo, I fat, gordinho, eu gordinho, né? Ou você fala que o impulso é numericamente igual à área do gráfico. Olha essa questão da Fundação Getúlio Vargas. Professor, fala, oi. Volta lá no slide para me tirar um print, por favor. Oh, desculpa, irmão, peraí. Tá aí. Esse daí, né? Esse slide, não é isso? Fechou? É esse mesmo, valeu. Beleza. Falou. Eu vou fazer um resumão no quadrinho aqui depois também, porque vai entrar um Joe novo. Chama-se quantidade de movimento ou momento linear, que é outro cara também importante. Para o Enem, até mais importante que o impulso. Já caiu mais do que o impulso, mas impulso também é importante, hein? Enfim, galera, ó, vamos lá. Aqui eu já vou preparar o seu espírito para um teorema, tá? Que é o teorema do impulso. Depois a gente vai ver, cara, né? Que quando um corpo recebe um impulso, bum, ou ele deforma, ou muda a sua velocidade. Então tem uma relação que o impulso da força resultante vai ser igual à variação da quantidade de movimento de um corpo. Calma que ainda vou apresentar o que é quantidade de movimento, hein? Mas vamos lá. Meninos, olha, vamos com calma aqui. Olha para essa questão aqui. Essa questão aqui, ela tá adaptada, galera, mas é o seguinte, hein? Tá? É porque eu peguei ela e fracionei. O pessoal da FGV já vinha na lata aqui, te dava uma voadora no pâncreas e te perguntava qual que era a velocidade final do brinquedo. Eu estou parcelando essa questão porque eu vou precisar recordar de algumas coisinhas aí que ficaram no passado para falar do teorema do impulso.
Ó, vamos começar a questão aqui, hein? Um brinquedo muito simples de construir e que vai ao encontro dos ideais de redução, reutilização e reciclagem de lixo é retratado na figura. Beleza, 2 garrafinhas, hastezinha, cordinha, né? Aquele trem que você já deve ter brincado, de ficar esticando, né? Bora lá. A brincadeira em dupla consiste em mandar o bólido de 100 gramas, ou desgrama, né? Feito de garrafas plásticas para o outro lado, né? Quem recebe o bólido mantém suas mãos juntas, tornando os fios paralelos, enquanto aquele que o manda abre com vigor os braços, imprimindo uma força variável, conforme o gráfico. Você abriu os braços, você vai empurrar, né? Você vai aplicar uma força. E o gráfico te mostra que essa força variou. Ora aumentou, ó o pauzinho do Newton levantando, um safadinho, né? Ora o pauzinho despencou, não é assim? Eu quero que você determina para mim algumas coisas. Na letra A, o impulso. Mano, eu empurrar essa cordinha, eu estou empurrando, né? Ela para frente, eu estou impulsionando. Ah, professor, o impulso é 8. Não, cabeção, 8 é a força. Tá bom, professor, vou tentar de novo. O impulso é a força vezes tempo. 8 vezes 0,6? Não. O IFET, gordinho, eu gordinho, né? Força vezes tempo, eu só poderia utilizar se a força fosse uniforme. Ela não é uniforme e o gráfico está te mostrando que hora aumentou, hora diminuiu. Eu vou dar uma pintada aqui, né? E não é difícil enxergar um triângulo. Eu vou calcular a área desse triângulo, tá? Na letra B, ele quer a intensidade da força média aplicada no bólido. Na letra C, ele quer a aceleração do bólido. Bólido é essa bolota aqui, né? Desprezando as forças de atrito. E a letra D, que era o que realmente te interessaria, ele quer saber qual é a velocidade final desse cara, considerando que ele partiu do repouso. Meninos, olha, ali foram 4 perguntas em uma. Numa prova da FGV, eu não tinha tempo para fazer aquelas 4. Eu tinha que encontrar um jeito mais rápido de fazer. E esse jeito mais rápido de fazer isso, eu ainda vou te ensinar. Mas estamos treinando primeiro impulso. E aí, alguém fez a conta? Qual foi o impulso? Qual foi o impulso? Ele quer saber na letra A qual foi o impulso que essa bolota tomou. Mano, deixa eu limpar a figura. Você só precisa disso aí para fazer a letra A. Tô te ajudando, hein? Tô tirando aquele tanto de informação que você não precisa. Na letra A, ele quer o impulso. Mano, não é difícil. Ó, certinho, Micaela. Ih, deu. Não, Micaela, peraí. Não é 2,4 não, Micaela, peraí. É o Evelyn. Tá, tem uma vírgula aí, Evelyn. Evelyn. Não é 24 não, amiga. Põe uma vírgula aí, hein? Acho que é 2,4, né? Galera, ó. Eu tenho uma base, pego na base, que é 0,6, e vou ter uma altura. A altura do triângulo é 8. Ah, então a área do triângulo vai ser o impulso. Eu vou fazer base, 0,6, altura, 8, dividido por 2. 6 vezes 8 me daria um 48, porém com a vírgula. E 4,8 dividido por 2, 2,4. Ou eu coloco Newton vezes segundo, ou eu coloco quilograma vezes metro por segundo. Certinho. A Evelyn só esqueceu da vírgula, tá certo, né? Agora, o que ele quer na letra B? Na letra B, ele quer a força média. Mano, essa força, hora aumentou, hora diminuiu. Eu quero um valor médio. Mano, quem é bom de estatística dá para fazer isso, tá? Mano, ó, e aqui vai ter que fazer uma média ponderada, né? Vai ser, quem for usar a estatística aqui vai demorar mais, galera, né? Porque eu tenho uma relação de força e tempo. Ele ficou 0,2 segundos e a força aumentou de 0 para 8. Mano, de 0 para 8, quem for usar matemática, o valor médio aqui seria 4. Então é como se em média, eu ficasse 0,2 segundos com uma força média de 4. Aí depois você ia fazer, ó, aqui 8, a força vai para 0. E o tempo de 0,2 para 0,6, então é 0,4 segundos com uma força média de 4. Você vai fazer um valor médio aí, galera. Na matemática dá para desenrolar. Eu vou usar a física, eu não quero confusão pro meu lado, não. Mano, o impulso não é força vezes tempo, lembra? O impulso é força vezes tempo, é o IFET, gordinho, né?
Ó, o impulso é força vezes... Sostag, mas você não pode usar, não. A força variou. Pois é, eu estou procurando um cenário como se ela não variasse. Se ela não tivesse variado, qual seria o valor médio dela? Eu vou achar esse F aqui. Então, no lugar do I, eu vou colocar a força, o impulso, que é 2,4. Esse F aqui é a força média, tá? E o intervalo de tempo 0,6. Eu passo para lá dividindo. 2,4 dividido por 6. A força média é de 0,4 newtons. Quem fizesse matemática também encontraria isso aí, galera, né? Mano, foram 0,4 newtons. Essa é a força média. Opa, 0,4 não, galera, é 4, hein? Então tá certo, né? Só dá um confere aqui. É 2,4 dividido por 0,6, tá certo? Então, a força média é 0,4 newtons, tá certinho. Dá pra fazer média ponderada, hein? Você ponderar no tempo, cara, seria fazer 0,2 vezes 4. Ele ficou 0,2 segundos aplicando uma força de 4 newtons. Depois 0,6, tá? 0,6 vezes o mesmo 4. Aí o tempo todo aqui foram 0,6. Aí você é ponderado no tempo, dividir por 0,6. Mano, acho que mexer com matemática aqui é mais confusão, né? A força média aplicada a cada segundo aqui, tá? Você encontrar um valor médio de 0,4. Bora, mas. Dúvidas? Dívidas, decepções amorosas. Alguma dúvida aí, meninos? Não? Bora, vamos lá. O que ele pede agora na letra C? Na letra C, ele pede para você descobrir, meninos, qual é a aceleração, não é? Ele pede a aceleração, não é isso? Mano, vamos voltar lá na pergunta rapidinho. O que ele pede aqui, hein? Letra C, ele quer a aceleração. Então, ele quer a aceleração. Cara, a aceleração aí é o faça mais amor, faça mais amigo, né? Então, força resultante igual a M vezes A. Força resultante 0,4. A massa, ele falou que era 100 gramas, galera. Então, a massa aqui, ó, ele falou pra gente que é 100 gramas. Esses 100 gramas, quando eu dividir por 1000, quando eu pegar as 100 gramas e dividir por 1000, vai dar 0,1 quilos. Então, cara, o que aconteceu aqui? Então, voltando aqui, força igual a M vezes A. No lugar da força média, 0,4. A massa, 100 gramas, por isso que eu coloquei 0,1. Então, 0,1 vai passar para lá dividindo. Corta a vírgula aqui com a vírgula aqui, é igual dividir 4 por 1. Ah, então a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? 4 metros por segundo ao quadrado, tá? E agora, vamos embora, meninos. Na letra D, ele quer saber qual é a velocidade final. Na letra D, ele quer saber qual é a velocidade final, né? Eu posso usar lá do começo do ano, lembra do vovô e vovó ainda tenta. O exercício fala que a bolota vai partir do repouso. No V0, tu põe 0. O A você coloca 4, assim. Mano, a aceleração deu 4, né? E o tempo 0,6 segundos. 4 vezes 6, 24, né? Ah, então a velocidade dele vai ser de 2,4 metros por segundo. Aí já veio gente me mandando PV. Tá vendo, senhor? Por que eu não gosto de física? Que tanto de conta. Mano, tanto de questão que a gente fez que não teve cálculo, né? O problema não são os cálculos, né? E outra, galera, essa questão a gente faz ela aqui para você, justamente para você valorizar um cara que vai vir na sequência, tá? Que é a quantidade de movimento. Aqui, ó, nós fizemos A, B, C e D para descobrir a velocidade. Se você entender o que é quantidade de movimento, aí você vai ver que tem um teorema chamado Teorema do Impulso, que iria permitir com que nós fizéssemos essa mesma questão com um cálculo só, tá? Então, isso aqui, ó, essa conta eu parcelei para vocês, essa questão da FGV, só para você valorizar um cara que vai vir agorinha. Teve alguém que se perdeu nos cálculos aí, meninos? Teve alguém que se perdeu nas... Oi, fala. Por que está dividido por 6 e não por 0,6? É 6 ou 0,6, hein? É 0,6, ué. Então, peraí, galera. Peraí, então tá errado, hein? Meninos, ó, o tempo é 0,6. Mas é assim... Ah, amiga, peraí. Não.
Tá, então peraí. Galera, tem um erro aqui, hein? Peraí, deixa eu explicar aqui, ó. Aqui é 2,4 dividido por 0,6, não é? Aí eu vou cortar a vírgula de cima com a vírgula de baixo. Então seria o equivalente a ser 24 por 6. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu consertar aqui rapidinho. Então vamos lá, segura aí, senhores. Mano, teve um errinho aqui na digitação, hein? Meninos, ó, teve um errinho na digitação, tá faltando uma vírgula, né? Cara, a força média é 4, né? Tá consertado aqui, galera, ó. Deixa eu voltar aqui que vocês vão entender. Pronto. Meninos, aqui, ó. Ó o errinho da digitação aqui, hein? Pronto, tá consertado aqui, ó. Vou passo a passo aqui que fica mais fácil de eu mostrar. Galera, ó. Aqui a letra tava certinha, né? No impulso, até aqui também tava certo. É o iFat, eu gordinho, gordinho, né? Aí, galera, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai passar para lá dividindo, vai? Então, o 0,6 passa para lá dividindo. Aí iria ficar assim, ó, tá? Iria ficar aqui, ó, tá? 2,4, como a nossa amiga disse, dividido por 0,6, né? Só que ter uma casa com a vírgula em cima e uma casa com a vírgula embaixo, eu poderia cortar. Aí é igualzinho eu dividir 24 por 6. Então, meninos, olha, é igualzinho eu dividir 24 por 6. Então, a sequência dessa conta aqui, a divisão, na hora que eu passar para lá dividindo, tá? Eu tirei a vírgula de baixo e tem que também tirar a vírgula de cima. Então, você entendeu que tá errado aqui, ó. Essa vírgula aqui, ó, se eu tirei a vírgula do 0,6, não tem essa vírgula aqui, não. Então, é 24 dividido por 6, assim? 24 dividido por 6, então a força é 4 newtons. Então, na nossa resposta ali, tem que tirar aquelas vírgulas, né? Aí, vamos lá, no faça mais amor, força 4 dividido pelo A, que eu vou descobrir. Aí, cara, esse 0,1 passa dividindo. E tirar a vírgula do 1 faz aparecer o 0 no outro. Então, a aceleração vai ser 40 metros por segundo ao quadrado, tá? E o último dos moicanos aqui, ó, no vovô e vovó ainda tenta. É só tirar aquela vírgula do final. Então, você vai ter 40 vezes 0,6, né? A vírgula mata o 0, 6 vezes 4, 24. Então, a velocidade é de 24 metros por segundo. Então, teve esse errinho aqui na digitação. Vocês entenderam onde é que estava o erro aí, meninos? Dá um ok aí. Vocês entenderam onde é que estava o erro aqui? Tirou-se a vírgula daqui de baixo, então tinha que tirar a vírgula de cima. Seria 2,4 dividido por 0,6. Se tirou a vírgula de baixo, então você também tem que tirar a vírgula de cima. Tá? Voltou, então? Então, bora. Vamos lá. Posso passar para frente aqui? Posso passar para frente? Então, bora. Então, deixa eu limpar isso aqui. Ok, né? Agora, mano, para fechar isso aqui, ó. Para fechar isso aí e apresentar a quantidade de movimento. Meninos, olha, atenção, cuidado, hein? Ô, meninos, o impulso, ele é uma grandeza vetorial, então toma cuidado. Então, o impulso, ele é uma grandeza vetorial, ele é um vetor. Quando eu calculo a área do gráfico, eu faço a conta aqui, o iFat, gordinho, né? Eu gordinho. Quando eu faço a conta, eu estou descobrindo só o módulo desse vetor. Então, toma muito cuidado, meninos. Olha, quando você empurra um corpo, quando você impulsiona ele, né? Essa menina vai empurrar o peito desse cara. Deu um empurrão, força 400, tempo 0,1. Se eu fizer a conta, 400 vezes 0,1, 40 newtons vezes segundo, essa conta aqui que eu fiz, ela é só uma das 3 informações que o impulso tem. O impulso, além do módulo, ele vai ter uma direção e vai ter um sentido. Então, tem questão que você vai precisar desenhar o vetor. E aí é fácil, tá? Mano, o vetor impulso, ele sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Ah, então é fácil. Não tem. Na eletricidade tem uns detalhes, né? Tipo, uma carga negativa, quando tem um campo elétrico apontando para um lugar, a força empurra para o outro, né?
Tem uns detalhezinhos meio cri-cri. Aqui tá de boa. Então, meninos, quando você aplica uma força em um corpo, se tu empurrar ele para cima, você vai impulsionar ele para cima. Se você dá um tapão, empurra um corpo para baixo, você está impulsionando ele para baixo. Então, o vetor impulso, ele vai ser uma flecha que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Se eu precisar desenhar o vetor impulso, é só eu olhar no exercício e ver para onde a força estiver empurrando, é para lá que ela está impulsionando. O vetor impulso tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Se eu bater minha cabeça no quadro, pá, né? Se o quadro empurrou minha cabeça para frente, eu falo que o impulso também está para frente. Mano, se eu vou lá, dobro o joelho, chuto o chão para pular, se eu falo que o chão me empurrou para cima, eu falo que o vetor impulso também está para cima. Então, se for um exercício que você precise, tá, da direção e do sentido do vetor impulso, para onde aponta o vetor F, para lá também aponta o vetor I. Então, aqui é de boa. Na eletricidade tem uns detalhezinhos, né? Mas não vamos entrar nessas polêmicas, não. Então, você entende que o vetor impulso é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Se a força resultante está para a esquerda, o corpo vai ser impulsionado para a esquerda. Se a força resultante aponta para a direita, você fala que o impulso resultante também aponta para a direita. Fechado? Tranquilo, senhores? Beleza? Então, bora. Vamos lá. Segue o baile, hein? Agora, senhores, entra um outro cara mais importante ainda. Eu encontro questões no Enem de impulso. Beleza, encontro. E também vou encontrar, inclusive, com mais questões, a quantidade de movimento. Mano, eu fico cagando de medo aqui. Porque eu, o Vini Boy, o Vinícius, o Mohamed, né? E o Fredão, o Tiursão, usam a letra Q. O Vinícius, quando usa a letra Q, ele usa para calor. Galera, energia térmica, lembra? O Fredinho, quando ele usa Q, ele usa para carga elétrica, lembra? Carga elétrica, quando ela é positiva, ela cria um campo saindo dela, lembra? Só é positivo, assim? Quando a carga é negativa, cria um campo entrando. Entra, né? Então, o Vinícius usa Q para calor, o Fred usa Q para carga elétrica, eu vou usar Q para quantidade de movimento. E, meninos, essa palavra aqui também é sinônima, chama-se momento linear. Então, às vezes, aparecem questões de vestibulares e Enem falando em quantidade de movimento e usam a letra Q. E às vezes aparecem questões de vestibulares e Enem que falam em momento linear e usam a letra P. Com perdão da palavra, é a mesma bosta. Respeito, mesma bosta, né? São palavras sinônimas. Quantidade, movimento e momento linear significam a mesma coisinha, tá? O que é a quantidade de movimento de um corpo? Mano, esse carrinho aqui andando. O próprio nome já está te dizendo. Quantidade de movimento de um corpo é o tanto de movimento que ele tem. Ah, professor, tô ligado. Então, se esse carro aqui vai vir para cima de mim, mano, ele vai transferir movimento. Na hora que esse carro bater aqui, eu vou tomar um tranco, né? Esse tranco que eu tomo numa colisão, meninos, olha, vai depender de dois fatores, da massa e vai depender da velocidade desse carro, não é assim? O tranco que ele vai tomar me diz sobre o tanto de movimento que o corpo tem. Eu tô jogando bola, vi um cara magrinho correndo rápido, eu encaro ele, dou uma ombrada nele, eu sinto o tranco, tá? Às vezes é um cara mais parrudinho, né, com mais quilinhos, mais devagar, mas na hora que ele dá um tranco em mim de corpo, eu tonho, né? Levo uma pancada bem maior. Isso tem a ver com o momento linear ou a quantidade de movimento que esse corpo tem. E, meninos, a quantidade de movimento, ela é uma relação entre massa e velô. Existe uma relação, né, matemática entre massa e velocidade, que nós vamos chamar de quê? Quantidade de movimento. E a quantidade de movimento de um corpo é massa vezes velocidade. É o quem me viu, quem me vê. MV, massa vezes velocidade.
Então anota aí, ó. Mano, a quantidade de movimento ou vulgo, o tanto de movimento que um corpo tem, ou um nome mais técnico ainda, o momento linear de um corpo, é fácil demais. É só você pegar a massa dele, quantos quilos ele tem, e multiplicar pela sua velô. Mas olha, isso é a quantidade de movimento, tá? Então, calcular a quantidade de movimento de um corpo é uma conta simples. Cara, eu vou pegar os quilos do carrinho, 1.100, e multiplicar pela sua velocidade. Ele está a 30. 3 vezes 11, 33. Com 3 zeros, eu falo que esse carrinho tem 33 mil quilogramas vezes metro por segundo. O engenheiro iria falar, sai da frente, senão você vai tomar uma pancada de 33 mil quilos. Aí você, o carro tem 33 mil quilos? Não. Esse carro, com essa massa e com essa velô, ele batendo em ti, seria uma colisão equivalente a bater num corpo de 33 mil quilos, 33 toneladas, com uma velocidade padrão de 1 metro por segundo. Lembrando que quilograma vezes metro por segundo, eu também poderia escrever Newton vezes segundo. Então coloca, cara, coloca essas 3 equações aí no cantinho do seu caderno, tá? Means IFET, impulso, força vezes tempo, ou impulso igual a área. E o quem me viu, quem me vê. Quem me viu, quem me vê, né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento de um corpo é o produto da sua massa pela sua velocidade, que é idêntico a eu falar em momento linear, tá? Mano, quantidade de movimento é idêntico a eu falar em momento linear. Por que a gente paga pau pro momento linear? Porque quando rola colisão, igual esse cara aqui, miss, ó a pancada que esse cara vai tomar. Esse cara tá aqui, olha a pancada que ele vai tomar. Esse outro mano correndo pro rumo dele, quanto mais velô e quanto mais quilos ele tiver, maior é o tranco que ele vai dar. Então, a quantidade de movimento é importante pra gente. Por quê, ô Benício? Por que a quantidade de movimento é importante? Porque ela está diretamente ligada com o impulso que esse corpo vai dar em um outro caso ocorra uma colisão. Esse de branco que está parado, ele vai tomar uma pancada. Ele vai receber um impulso. E quem vai dar o impulso nele é o cara que está de azul. O cara que está de azul vai bater no que está de branco, né? Quanto mais massa e quanto mais velô o de azul tiver, maior é o impulso, é o punch que o outro vai tomar. Então tem uma relação entre eles. Tanto é que a unidade de medida do impulso é a mesma unidade de medida da quantidade de movimento. Esses caras têm que ter algo em comum. Eles são praticamente a mesma coisa. E eu vou relacionar isso aí agorinha, tá? Impulso é quase que a mesma coisa que quantidade de movimento. Mano, se eu jogar uma bolinha de aquelas de árvore de Natal em você, mano, ela tem movimento, massa vezes velô, ela tem quantidade de movimento. Quando ela bater em você, ela vai, pum, te impulsionar. Se ela tiver pouca quantidade de movimento, você vai tomar um impulso, pedorreiro, tranquilo. Tá? Agora, se eu pego um tijolão e jogo em ti, é outra parada. Esse tijolo com mais massa e mais velô, quando bater em você, vai, bum, te dar um tranco maior. Quanto mais quantidade, quanto maior a quantidade de movimento que um corpo tem, caso ocorra uma colisão, maior é o impulso que ele vai fazer o quê? Exercer no outro corpo. Então tem uma relação entre eles, tá? Dúvidas aí, meninos? Bora fazer esse exercício aqui para encerrar a conversa? Bora fazer um problema aqui para encerrar a conversa? Mano, vamos lá. Temos 10 minutos aí, hein? Vamos lá. Se entendeu? Beleza. Só que esse aqui não é um exemplo tão simples, né, galera? Tá. Esse aqui já é um exemplo para te tirar um pouquinho da tua área, da tua zona de conforto, tá? É uma questão da Unicamp, tá? E a Unicamp, ela tem a prova objetiva de xizinho e depois, né, você tem a prova discursiva. E aí, cara, é comum provas discursivas você encontrar questões de física, química, matemática que você não sabe nem errar. É comum quem faz esse tipo de vestibular peitar com a questão e falar, nossa, eu nem sei para onde é que vai isso aqui.
Se eu soubesse errar para fazer alguma coisa aqui, já estava no lucro. Então, acontece isso, né? Não é o caso dessa questão, que pelo menos alguma coisinha você sabia fazer. As nuvens são formadas por gotículas de água que são facilmente arrastadas pelo vento. Em determinadas situações, várias gotículas se juntam para formar uma gota maior, que cai produzindo a chuva. De forma simplificada, a queda da gota ocorre quando a força gravitacional que age sobre ela fica maior que a força do vento ascendente. A densidade da água é D igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Mas na letra A dessa questão eu vou deixar para você fazer em casa agorinha, tá? Agora eu vou passar um slide com a letra A dessa questão, que é matéria antiga, mas é bom para você treinar. Eu vou direto na letra B, que é a matéria atual nossa que estamos estudando. Olha a letra B, né? Que eu fiquei doido não, tá? Essa questão tinha uma letra A, só que eu pulei a letra A e ela vai ficar para você fazer em casa. Olha a letra B, que é o que me interessa. O volume de chuva e a velocidade com que as gotas atingem o solo são fatores importantes na erosão. O volume é usualmente expresso pelo índice pluviométrico, que corresponde à altura do nível da água da chuva acumulada em um recipiente aberto e disposto horizontalmente. Calcule o módulo da variação da quantidade de movimento das gotas de chuva para cada metro quadrado de solo horizontal, se a velocidade média das gotas ao chegar ao solo é de 2,5 metros por segundo e o índice pluviométrico é igual a 20 milímetros. Considere a colisão perfeitamente inelástica. Parece aqueles problemas da NASA, não parece, meninos? Parece aqueles problemas da NASA. Não é uma questão fácil, não é uma questão fácil. Se comparado com as do Enem, isso aqui seria uma questão no nível Super Saiyajin Pro Evolution. Seria uma questão de nível difícil. Mas na prova do Enem de 15 questões de física, nos últimos anos, o Enem vem colocando só uma. Às vezes duas dessas questões aí. Mas nos últimos anos, só uma questão para tentar te desafiar. Vai sair. O que ele quer que você calcula? O módulo. Se eu encontrar um valor negativo, no final da minha conta eu jogo menos fora. Da variação da quantidade de movimento. Variação é final menos inicial. E quantidade de movimento, mano, é o quem me viu, quem me vê. Não dá para largar uma questão dessa em branca. Mano, se você colocar a equação da quantidade de movimento, vai ter que rolar, meninos. O delta Q é o quê? Quantidade de movimento final, menos o quê? Quantidade de movimento inicial. A gota vai cair no chão, quando ela toca no chão, ela tem velô. Só que depois da pancada, bum, ela para. Então, meninos, depois que a gota bater no chão, a velô dela vai ser zero. E aí ela não vai ter quantidade de movimento. Então, você está ligado? Por que eu vou colocar zero no Q final? Eu vou pegar a massa da água e multiplicar pela velô. Mas a água está parada no chão, é zero. Então, o que ele quer, delta Q, é calcular menos a quantidade de movimento inicial, né? É o quem me viu, quem me vê. MV, massa vezes velô. Velho, é que nós não temos aqui agora... Não, tem, né? Não temos nenhum processo seletivo com prova escrita aqui em Goiás agora, né? Não, temos não, né, galera? Tudo... Mas quem faz em outros cantos ainda tem um monte de vestibulares que você tem que fazer prova discursiva. Dá uma grande diferença. Você ter feito até ali, ganhar do mês certo, ou não ter feito nada. Mano, até aí tudo bem? Todo mundo entendeu até aí? Todo mundo entendeu até aí onde eu cheguei aí? Dá um ok, meninos. Arrocha aí, hein? Temos 5 minutos para terminar. Não tem muita coisa para mexer o doce. Tá, vamos lá. A Micaela falou que tá de boa. Mano, agora eu vou ter um problema, porque ele me deu a velô, não deu? Ó, a velô aqui. Ele me deu a velô, 2,5. Então eu vou precisar da massa. Mano, ele não me deu massa aqui não, hein? Pode procurar o texto todo aí, pegar uma lupinha aí. Eu não tenho a massa. Tá, ele não me deu a massa, mas ele me deu isso aqui, galera, ó, tá? Ele me deu a densidade, ó, tchuki, ele me deu a densidade, e densidade é massa sobre volume.
Então eu posso multiplicar cruzado, Chuck Norris, né? Ó, M vezes 1 é M, é igual a dV. Então posso trocar. No lugar de M, colocar dV. Então, no lugar da massa aqui, eu vou colocar dV. Então, ó, no lugar do M, dV, não é assim? Esse V não é velô, não. Esse Vzão aqui é de volume, não é? Tá de boa. Ó, tá indo. A densidade é 10 a terceira. Então ficou 10 a terceira, velô, esse aqui é o volume. Tá aí, tudo bem, meninos? Tá, como é que eu vou calcular o volume? Mano, a gente deu o índice pluviométrico, não foi? Mano, presta atenção, eu tô te dando ali o índice pluviométrico. O que significa falar, galera, que é um índice pluviométrico de 20 milímetros? Se eu pôr um copinho desse lá no meu quintal, significa que a água vai caindo, vai subir 20 milímetros aqui. Mas, professor, se eu colocar uma bacia, também vai subir 20 milímetros, tá? O índice pluviométrico é o quê? A altura que o nível da água vai subir, a altura da água, né? Então, meninos, olha, ele quer o índice, eu preciso do volume, senão eu não resolvo isso aqui. Vamos lembrar dos professores de geometria espacial, pega no meu pé, né? Para cada metro quadrado. Então, eu vou imaginar que no meu chão tem 1 metro quadrado de área. Então, para cada metro quadrado, se eu fizer um quadradão de 1 metro quadrado, o nível da água vai subir 20 milímetros. Então de boa. Mano, na minha casa eu marquei uma área de 1 metro quadrado, a altura do bagulho vai subir 20 milímetros. 20 milímetros, esse milho aqui, lembra do Fred? Milimicro, nanopico. Lembra lá? Milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, né? O mili é 10 a menos 3. Então se eu fizer no meu quintal aqui uma área de 1 metro quadrado, o nível da água vai subir 20 milímetros, mais 1 milímetro a 10 a menos 3. Então, nessa conta aqui, eu vou trocar o V de volume. Volume na matemática é a área da base vezes a altura, não é assim? Então, volume vai ser, cara, a área da base, que é 1 metro quadrado, vezes a altura, que é 20 vezes 10 a menos 3. Mano, quem não gosta de matemática aí tá xingando, né? Fala, meu Deus do céu, né? Onde é que eu fui amarrar meu jeguinho hoje? Meninos, dá um print aí que eu tenho que passar essa tela para nós terminarmos essa conta, hein? Se alguém se perdeu nas contas aí, fala, meninos. Deixa eu terminar essa conta aqui para encerrar a aula aqui, senão o pessoal vai tacar pedra. Eu ainda vou deixar um item para você fazer para casa. Fritou, nós vamos continuar desse cálculo aqui, tá? Então, eu vou pegar essa parte aqui e continuar. Tá, paramos aqui, tá? Então, isso aqui é a densidade, isso aqui é o volume, isso aqui é a velô. O verdinho vezes o azul é a massa. A massa é a densidade vezes o volume. O volume aqui foi a área da base 1 e o 20 vezes 10 a menos 3, que é a altura. Não corta não, maluco. Não corta não. Pode cortar. Mano, quando você fizer a parada aqui, 10 a terceira vezes 10 a menos 3, você conserva a base e faz 3 menos 3, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então as potências aí vão desaparecer, não vão? Então seu delta Q vai ser 20 vezes 2,5, né? A vírgula mata o zero, a vírgula mata o zero. É a mesma coisa de fazer 2 vezes 25, não é isso? Ou seja, a variação da quantidade de movimento é de menos 50 kg vezes metro por segundo. Professor, é só uma chuvinha. O engenheiro fala, só uma chuvinha. Caramba, rapaz, né? Essa chuva caindo ali, ela tá dando uma pancada de 50 quilos no chão. 50 quilos. É a mesma coisa que cair uma pedra de 50 quilos com velocidade de 1 metro por segundo. Tá? Como ele me pediu o módulo, eu vou pegar só o valor positivo. 50 kg vezes metro por segundo. Aí na próxima aula eu vou mostrar para você que a variação da quantidade de movimento de um corpo é igual ao impulso que esse corpo fornece. Tá? Ô, meninos, anota aí rapidinho, hein? Para você fazer em casa, galera, aí eu vou mandar o slide lá para o Ivo e já vai vir a resposta, tá? Você vai fazer essa letra A. É a mesma questão, só que a letra A está mexendo com forças. Então, essa letra A aí você vai fazer em casa.